Estamos vendo corpo e alma. Aqui na lousa nós temos a árvore da vida, que é essa que está aqui atrás, mas aqui em desenho, para a gente acompanhar essa matéria que é faculdade intelectual. Então, aqui em cima nós temos o Keter, Rockman e Binar. Ela faz parte desse quadrado onde nós chamamos de cabeça. Então, Morrinho, ele é a parte dos nossos pensamentos. Então, quando nós estamos usando a nossa faculdade mental, a nossa faculdade intelectual, nós estamos usando a parte do pensamento, o nosso pensar. Então, nós temos aqui a parte da cabeça, parte do corpo e a parte dos pés. Então, quando nós estamos falando de corpo e alma, nós estamos falando disso. As sefirotes dentro do nosso corpo físico. Nós não vamos ver isso hoje, mas cada órgão físico nosso reflete aí uma sefirá e todos os seus todo o trabalho que esse órgão faz é também da sefirá, que está relacionado a ele. Mas nós não vamos ver isso hoje. Hoje nós vamos ver essa parte aqui, que onde estão as nossas faculdades mentais. Ela é uma faculdade mental que é dividida em alguns, por exemplo, o intelecto, a mente, né? Toda a parte que está relacionada ao nosso pensar, nosso pensamento, só aqui em cima. E essa outra parte aqui, que é chamada a parte do corpo, é onde se encontram os nossos traços de caráter, que a gente viu nas aulas anteriores. Que a gente tem que melhorar eles, aqueles que a gente já nasceu com eles. Então nós temos que aperfeiçoar esses traços de caráteres. E aqueles que nós vamos adquirindo no caminhar da nossa vida, nós temos que trabalhar para que eles sejam positivos. Então, às vezes, a gente vai adquirindo caráter negativo, dependendo do meio onde a gente está vivendo. E é preciso a gente trabalhar ele. Então, tudo esse meio aqui, ele é um sistema unificado. Como cada sefirá, ela tem um objetivo para existir, ela nos dá poderes individuais. Cada uma tem o seu poder, tem a sua ação em nossa vida. E quando nós falamos do grupo todo, aí nós estamos falando de um grupo de poder em nós. São energias que estão chegando para nós. E aqui embaixo, que está a Sefirá Malhut, que é considerado o pé, então nós estamos falando do corpo. Aqui embaixo estão os nossos midotes. Midotes são os nossos sentidos, 5 sentidos. Eles não estão só aqui embaixo, eles estão em todo o nosso corpo. Mas quando a gente está falando de mundo inferior, aí é relacionado ele para baixo. Então, nesse meio aqui é onde acontece o caminho, são as etapas da nossa vida, que vai acontecendo, vai chegar numa realização de algo que nós desejamos lá em cima. Então, enquanto lá é a causa do nosso pensamento, nós pensamos, é uma causa, nós causamos alguma coisa. Esse meio aqui, ele vai gerando etapas para que essa causa gere um efeito. Tudo tem a sua causa e tem seu efeito. Então, quando acontece o efeito, a realização do efeito, satisfaz o que nós desejamos lá.
E a gente sabe que desejo é oração. Então, quando nós oramos, tem todo um processo para chegar. O nosso corpo é a mesma coisa. Nós desejamos nos alimentar de um determinado alimento. Aí tem o processo que nossos órgãos vão fazer até a gente ter a satisfação de tudo aquilo, que é o prazer que a gente sente de se alimentar e os benefícios que esse alimento vai trazer para o nosso corpo. Que ele vai entrar na corrente sanguínea, cada órgão vai fazer o seu trabalho, o fígado faz o trabalho dele, o estômago, né, o baço e assim por diante, entra na corrente sanguínea, vai para o coração, faz a purificação desse sangue com oxigênio, e aí ele vai bancando, vai sustentando o nosso corpo, a nossa vida. Com respeito ao espiritual, é da mesma forma. Nós desejamos algo, tem todo o processo do trabalhar, do agir e a realização. Quando Deus ele pensou em criar, foi da mesma forma, que é o mundo de Asiá e Etzirá, até o último aqui que é Atzilu, que o meio é Beriá. Então são processos, cada mundo desse tem a sua função. E aqui é o mundo da manifestação. É da mesma forma que acontece com o nosso alimento, com o nosso pensamento, acontece também nos mundos espirituais. Que na filosofia X a gente chama isso de reinos. Reino 6, reino 7, 8, 9. Então é assim. Então até aqui a gente viu que as nossas faculdades mentais, elas geram a causa, todo o trabalhar e depois o efeito, que é a realização. A gente vai ver mais profundo cada item desse aqui. Vamos ver principalmente aqui a parte de Keter, Rockman e Binah. Bem no meio aqui tem Da'at, que a gente vai falar sobre ela também. Então Keter, a gente fala que ali é a coroa, que é a cabeça, é a causa, é de onde saem os pensamentos. E ele, como sendo causa, vai ser manifestado aqui nos Midotes. É a mesma coisa que acontece com o Criador. Ele é o Criador. Nós não sabemos onde ele está, apesar de saber que ele está em tudo. Mas ele se manifesta aqui, nesse mundo nosso, nesse nosso reino 6. Então, Keter, da mesma forma, se manifesta em nossos sentidos, nossos midotes. E ela emana o equilíbrio, porque ela está na linha do meio. Lembra da aula passada que a gente falou sobre as colunas, a direita, da esquerda e a coluna do meio? Então ela está nessa linha, a linha do meio. Então ela emana o equilíbrio. Só que quem vai fazer esse equilíbrio acontecer somos nós, as nossas decisões, aquilo que nós vamos fazer aqui no meio, para ter o resultado aqui embaixo. Keter é uma luz espiritual. Em alguns locais é comentado que existe uma áurea em nossa volta, não é isso? Aqui nós temos o desenho. Esse desenho, a gente está usando ele já há alguns dias para a gente falar sobre corpo e alma. Então aqui tem o nosso corpo, que está aqui nesse desenho de baixo, e aqui, simbolicamente, a nossa alma. A gente falou que nós temos que trabalhar para trazer essa alma para o nosso corpo, para a gente resplandecer ela, né? Para a gente mostrar, através das nossas ações, a nossa espiritualidade. Então o Keter, ele é essa áurea. Essa áurea é a luz divina que está vindo do Criador. Então ela é representada para nós como Keter. Ela está circundando o nosso corpo. Ela é a nossa alma. Ela faz parte do espiritual. É o que está mais próximo do Criador em relação a nós. Ela está envolvendo o nosso corpo. É a luz do Criador que está em nós.
E essa áurea, ela está passando pelo aquilo que a gente chama de alma, né? Esse lado aí que o senhor está falando, tanto pode ter a pessoa com a áurea do bem, né, que transmite essa energia boa, tanto tem pessoas que também têm essa áurea negativa, né? Que tem, quando a gente vê, chega perto de uma pessoa que ela é negativa, a gente não consegue ficar perto dela, né? Vai dando um jeitinho de sair de perto. Essa parte da luz do Criador que está chegando, para determinadas pessoas, está muito longe da pessoa. Então, por isso que você tem a sensação de negatividade na pessoa. Quando se fala assim, preparar a Shekinah seria o nosso entendimento para receber a mais informação? Tá, É preparar o nosso corpo. Quando é o eu falar corpo Shekinah, físico, e o Shekinah é físico. também, não só o físico, mas é o todo. Tanto o corpo físico como o corpo alma espiritual. Mas Tá. se aquele trabalho todo que a gente viu nas aulas anteriores, que Uhum, é trazer a espiritualidade para nós, ou seja, trazer a nossa alma para nós. Então, quando a gente faz isso, que uhum, nós estamos com o corpo preparado, é como se nós estivéssemos um antídoto no nosso corpo contra alguma determinada doença. uhum, Que se uma doença chegar e nós não tivermos o antídoto, ela pode nos destruir. Então, se nós não estivermos a espiritualidade em nós, para quando a luz do Criador chegar através dessa Shekinah, que é a luz do Criador, é a Sofia, mas ela vem com muito poder, vamos dizer assim, ela pode nos destruir, que nós podemos ser consumidos. Por isso que a Bíblia fala que nós não podemos ver o rosto simbólico de Deus, né? Por causa desse brilho que ele possui. Então nós temos que nos preparar. Então esse reino 6 aqui é o reino da preparação. É aqui que a gente se prepara para ir mudando de níveis nos reinos seguintes, para que a gente possa ir chegando mais próximo do Criador. Então Keter, ele faz esse trabalho, ele circunda o nosso corpo e ele liga então a raiz da nossa alma a o nosso corpo, nos levando, nos puxando para uma dimensão espiritual mais evoluída. Então, se nós nos permitirmos, através das nossas ações, do nosso puro pensar, o nosso falar, que é a nossa vida, as nossas ações, nossas atitudes, nós estaremos puxando esse Keter para nós, esse poder de intelectual, que nós vimos aqui, nós estamos vendo a faculdade intelectual. Puxamos isso para nós e ficamos preparados para isso. Uma pessoa evoluída, preparada, ela é uma pessoa que está a nível acima. Nós temos aqui simbolicamente uma escadinha que vai nos levando para um nível superior. Depois eu vou passar essa lousa para vocês. Então, tudo é simbólico para a gente entender aqui, mas é isso que a luz do Criador faz em nós quando a gente se permite que ela chegue em nós. Então, o que significa essa luz Keter em nós? Ela significa a vontade de Deus. Porque temos a nossa vontade também. E significa a vontade dele. Aquele desejo dele de criar as coisas. E significa a razão do Criador em nós também. Significa também a nossa razão. Por isso que ela faz parte dessa faculdade intelectual. Ela é a causa suprema, quando falando de Keter com relação ao Criador, é a causa suprema pela qual ele criou todas as coisas. E, em relação a nós, também é a causa suprema de todos os nossos desejos. Porque tudo está no nosso pensamento. Se Keter faz parte aqui da faculdade intelectual, onde estão os pensamentos, então nós pensamos, seja bom, seja ruim, então ela é a causa. Aí tem a nossa ação.
Se nós pensamos coisas boas, nossa ação vai ser boa e vai dar o resultado, que vai ser o efeito positivo. Se nós pensamos coisas ruins, nossa ação vai ser ruim e nós vamos trazer o resultado ruim. Então, o efeito, ele vai dar satisfação de um prazer daquele que a gente desejou lá em cima, se for positivo, e se for negativo, ele vai ser aquilo que a gente chama de colheu o que plantou. É o propósito maior que nós devemos alcançar. É esse nível de Keter. Nós estamos aqui. Tem todos esses traços de caráter que são as outras Sefirot. Nós estamos trabalhando isso. Quando fala de nossa faculdade intelectual, estou aqui. Quando fala do nosso corpo, está aqui. Cuidar do nosso corpo. Que é a árvore da vida dentro da nossa mente, nosso corpo, tá? E representando também o Criador. Aqui, como a gente falou, é o local da nossa vontade, da vontade do Criador. Quando fala de alimento, nós pensamos em nos alimentar, precisamos nos alimentar e cuidar. Então, nós precisamos alcançar esse nível. Porque esse nível aqui é aquele que se fala assim, ó, se nós alcançarmos o nível de fé tamanha, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos estar movendo montanhas. Então, aqui eu fiz simbólico, a montanha. Nós estamos no nível nosso aqui, humano. Estamos vendo a montanha. Mas se nós conseguirmos nos elevar a nível de Keter, que é puro pensar, puro falar e o puro agir, nós vamos mover montanha. Não é que a montanha vai sair do local. É porque nós vamos nos elevar a essa altura e vamos ver a montanha de cima para baixo. Então ela se moveu em relação a nós. Somos nós que vamos mudar de lugar. Enquanto nós estamos olhando ela aqui e vendo o tamanho dela, imaginando como vamos subir essa montanha, se nós trabalharmos esses nossos traços de caráter e chegar ao nível de Keter, nós vamos olhar a montanha de cima para baixo. Então, todos os nossos problemas, nós vamos estar colocando eles nos nossos pés, em Malhut. E aí nós, como Keter, com o pensamento puro, como o Keter se manifesta em Malhut, nós vamos poder decidir qual vai ser a ação que nós vamos tomar em relação aos nossos problemas. Então, se existe um problema, nós vamos resolver ele quando nós estivermos com o pensamento aqui elevado à altura de Keter. Então, por isso que nós temos que almejar alcançar esse estado de consciência Keter, que é a coroa, é a cabeça. Então, ele emana a força da nossa vontade. Se nós chegarmos a essa altura de pensamento, de consciência, nós vamos emanar a vontade de fazer as coisas do bem. A não ser que a gente queira fazer as coisas do mal, porque nós vamos ter poder sobre isso, para fazer coisas. É a nossa decisão que vai aí trabalhar. Mas como ele está relacionado à linha do equilíbrio, é claro que uma pessoa que chegou ao nível de Keter vai tomar decisões equilibradas. A emoção vai ficar em segundo plano. Ele vai poder se emocionar? Vai. Nós vamos ver quando a gente for ver Binah e Hoffman. Só que essa emoção vai estar de acordo com a razão dele. Se não estiver de acordo com a razão, essa pessoa que se elevou a nível de Keter não vai deixar que a emoção tome conta da vida dele. Agora, se ele ficar aqui, sim, ele vai se emocionar e ele vai, entre aspas, é o que se chama de perder a razão. Ele vai agir em cima das suas emoções. É o que acontece com a maioria das pessoas.
essa vontade nossa de fazer o bem, quando a gente alcançar o nível de Keter, ela vem da nossa essência, que está ligada ao Criador. Então não é que gerou do nada, é porque nós temos essa ligação com o Criador. Essa essência nossa que vai chegar e gerenciar essa nossa vontade em estado de Keter, essa essência ela vai nos dar a semelhança do Criador. Então, quando nós fomos criados, a imagem e semelhança do Criador é isso. Essa essência que vai nos dar força é ela. Tá? Então, ela é a imagem e semelhança que temos do Criador. Sempre falam que a mulher, como ela vive mais a emoção, como é que fica nesse caso? Quando a gente está falando aqui, nós estamos falando de homem e mulher, tudo junto, né? Então, assim, a mulher é simbolicamente a emoção. Até na Bíblia mesmo, quando vai falar de Eva, é o lado emotivo, né? Só que, por exemplo, Biná. Biná é a Sefirá feminina, que vai falar da mulher. Só que nela existe os traços do masculino. E no masculino existe os traços do feminino. Então é como o nosso cérebro partido em dois, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Homem e mulher. Tá? Então, assim, como se fala o corpo físico, né, como você relacionou, até pode ser, tá? Mas quando nós estamos falando de consciência, de pensamento, de faculdades mentais, somos todos iguais. Né? Eu Mas lembro, até o professor Acker, ele fez uma aula sobre isso, né, que a gente realmente, cada um tem o seu lado feminino e masculino e está tudo bem equilibrado, né? Isso. Então não tem como, não tem nem porquê, né? Uhum. Tá certo. Esse ser aqui, ó, que está olhando para a montanha, é aquele estado nosso sem a espiritualidade, que ainda não puxamos a nossa alma para nós, não estamos transmitindo. E o ser, quando ele está elevado ao nível de olhar a montanha de cima para baixo, ele já é aquele espiritual. Então ele já está transmitindo a espiritualidade a outras pessoas, até porque ele está conseguindo olhar os problemas dele de cima para baixo. Então é um estado que nós precisamos alcançar. E esse ser que está a essa altura, ele está incluído na vontade das vontades. Nós vimos que existe a vontade do Criador e a nossa vontade. Vontade do Criador de criar as coisas, né? Criou tudo que existe. E nós temos a nossa vontade, que é, se a gente cresceu em espiritualidade, fazer o bem. Senão, nós vamos ficar atendendo à matéria. Mas, como nós adquirimos esse grau de consciência, nós vamos estar incluídos na vontade do Criador. Então, tudo aquele governo que ele tem para o bem maior, nós também estaremos governando junto com ele para o bem maior acontecer. Então, nós seremos deuses. Nós já vimos na aula passada, né? Nós já somos deuses, mas nós não entendemos isso, não aceitamos isso, porque achamos que estamos longe do Criador, limitado a isso. Nossa mente ainda é limitada. Mas esse evoluir nos dá proximidade a sermos e aceitarmos esse ser Deus. Paulo lá é muito... Ele tem a parte na passagem lá que ele fala que agora é eu que estou falando, mas tem umas partes que é Jesus que está usando a boca dele para falar, né? Eu não sei se é assim que fala. Porque quando a gente vai ler a Bíblia, dá a entender lá, é Jesus falando, depois já não é mais Jesus, é Paulo. Ele está exortando lá os discípulos ou as pessoas que estão aprendendo lá com ele. E daí na Bíblia está escrito assim, agora é Jesus que está usando a boca de Paulo. Daí, de repente, Paulo já fala, não é, agora sou eu que estou falando. Então, é interessante isso, porque quando a gente tem esse entendimento que o professor está ensinando, nós temos a nossa vontade, mas se permitirmos que o Jesus entre em nós, né? É ele que nos usa
para falar referente ao que a pessoa está necessitando no momento, né? Uma palavra, um incentivo. Porque às vezes a gente está falando, poxa, ou escrevendo, nossa, nunca imaginei que eu ia falar isso, nunca imaginei que eu ia escrever isso, né? Porque a vidinha que a gente vive, né? É tão simples, né? Quando a gente começa a ter esse entendimento de estudar, de ter vontade de fazer diferente, né? Como está sendo ensinado, nossa, a mente tem outros olhares, outra visão. Então, é mesmo, é como ele mesmo está falando na nossa boca, né? Cada momento que a gente está estudando é uma evolução, é muito gratificante mesmo. Essa situação aí que você citou de Paulo, Paulo foi um exemplo, mas existiu muitos outros e nós também podemos. O que aconteceu? Então, ele estava aqui, ele recebeu, então, ficou mais próximo do Criador, vamos dizer assim. Essa espiritualidade estava resplandecendo nele, né? Ele já estava preparado para isso. E ele fazia parte, a pessoa que sobe nesse nível, ele não está só nesse nível Keter. A gente vai ver. Porque está no nível onde está abrangendo todo a parte que nós chamamos de cabeça, ou seja, a faculdade intelectual. E é aqui que o Criador usou, essa faculdade aqui, o Criador usou para criar o mundo. Se nós pegarmos, deixa eu pegar aqui uma Bíblia, pegar uma ABS para a gente falar sobre ela. Nós pegarmos a Bíblia aqui, nós vamos ver em Provérbios 3:19 que o mundo foi criado usando isso aqui. O Criador usou isso aqui. Deixa eu ver se eu acho Provérbios aqui. Desacostumei, porque só leio a Codex. Provérbios. Estou com a versão aqui dos TJs. Para homenagear os TJs, nós estamos com a versão deles aqui. Fala assim, ó, no 3:19. O próprio Jeová fundou a terra em sabedoria. O que é sabedoria? Rockman. Firmou solidamente os céus em discernimento. Entendimento. Binar. Foram partidas as próprias águas de profundeza e o céu nublado está destilando o chuvisco. Aqui, na versão que nós lemos, não cita. Deixa eu ver onde que eu deixei uma outra versão aqui. Aqui. Não cita Da'at. Está oculto ali. Por quê? Não é que está errado. É que Da'at é da mesma essência de Keter. Então, quando Keter aparece, Da'at não aparece. Se Da'at aparece, Keter não aparece. É da mesma essência. Então, ali Da'at está oculta. Vamos ver aqui na versão da Bíblia de Jerusalém, que é a versão católica. Yahvé fundou a terra com sabedoria, de novo, e firmou o céu com o entendimento. Por seu conhecimento foram abertos os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Aqui tem um segredo nisso aqui. Porque o Criador, aqui representando Keter, ele então criou a terra, né, com sabedoria e firmou, então, os céus com o entendimento. E tem uma história de Biná, que nós vamos ver lá na frente, por que Biná está aqui. Porque fala que abriu as águas, né? Mais ou menos isso que está dizendo aqui. Foram abertos abismos. Porque assim, uma pessoa que adquire a sabedoria só com entendimento,
ela não vai discernir as coisas. Ela precisa dessa faculdade intelectual completa. Então, ela precisa de sabedoria e entendimento, mas principalmente o conhecer. Porque ela tem que, quando eu olho para essa caneta, eu preciso saber para que ela serve. Eu estou entendendo que é uma caneta. Então, se eu tiver só o entendimento dela, com sabedoria, como é que eu vou entender agora como que ela funciona? A mesma coisa, você pega um computador, tem um programa lá, você sabe que é um computador, você adquiriu ali uma sabedoria para ter aquele entendimento que ele é um computador. Mas e eu compreender isso? Né? Eu tenho que saber que eu tenho que abrir ela, que ela tem que ter tinta, que ela serve para escrever. Então, esse é o conhecimento. Então, completa essa parte da faculdade intelectual. Então, as três aqui trabalham junto, completando, então, Keta, que está acima. E Da'at, então, sendo o conhecimento, ele abre portais para que o homem possa, então, conhecer, saber como trabalhar com as coisas. Então, ele é um portal onde a gente vai adquirir energias para completar o entendimento, a sabedoria, entendimento e o conhecimento. O Da'at, ele abre esse portal. É ele que faz a gente entender. Nesse momento, a gente sabe que está aqui tendo uma aula, né, com uma visão quântica da Cabala, e que nós estamos vendo desenhos simbólicos que representam aqui o nossa faculdade intelectual. Porém, a gente ainda não tem o conhecimento profundo. Então, é Da'at que abre esse conhecimento, para nós entendermos. Daqui a pouco, quando a gente for se aprofundar, olhar bem a caneta, nós vamos ter o conhecimento. E por que esse portal está fechado? Por que Da'at tem que abrir esse portal? Porque um dia, nós, em estado de Adão, derrubamos Da'at. Por isso que Da'at não aparece na árvore da vida. Por isso que ela é uma sefirá branca. Porque ela está oculta. Então, o estado de Adão, quando Adão e Eva, nosso estado, ali que estava desejoso de conhecer as coisas, acabamos derrubando. Porque fomos com muita sede e acabamos comendo o fruto, que teoricamente era proibido, mas é quando o Criador achou uma maneira de fazer com que a gente fosse atrás desse conhecimento. Porque senão a gente fica na zona de conforto. Então, Adão foi lá e acabou derrubando Da'at. Ou seja, ele ocultou, porque aqui nós temos a linha do meio que está representando a árvore do bem e do mal. A gente já viu na aula anterior. Então, hoje a gente viu sobre Keter e na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto e vamos ver sobre Hokmah, Binah e Da'at.